Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, atualização bombástica sobre o Marcos Leonardo, novo técnico no São Paulo, jogador revela volta pro São Paulo Futebol Clube de forma assim muito diferente, muito impressionante. Lucas Moura e Caleri podem sair, 3 reforços agora, tudo isso e muito mais. O vídeo tá recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, sem enrolação, chega pra cá, bora pro vídeo porque nós temos muita coisa pra falar. Trouxe aqui pra vocês, né, todo mundo viu aí a chegada do Júlio Batista. Pra quem não viu, São Paulo, o Júlio Batista chegou pra ser técnico do Sub-20 do São Paulo. Só que tem mais coisas. O Alan Barcelos pediu demissão, um boi na linha gigantesco. Assim, o Alan Barcelos, ele não dava pra saber o que ele seria. Se ele seria muito bom, se daria certo, se não daria. As nossas impressões com o Alan Barcelos eram bem bacanas, né? Eram muito legais. Eu acho que o problema do pedido de demissão do Alan Barcelos, né? Ele pediu pra sair, né? Ele se demitiu. Mas mesmo se o São Paulo tivesse demitido ou pedido de demissão, eu acho que nesse momento, o que dá pra nós entendermos é que tá bagunçado, as coisas não são tão claras quanto parece, né? Eu acho, e não é nem isso, o planejamento de futebol não é tão claro, né? Quem que é o técnico, quem não é, qual que é o perfil de contratação, quem que vai assumir, quem que não vai. Tudo muda da noite pro dia. É muito estranho isso. Então a demissão o pedido de demissão, a saída do Alan Barcelos, mais me diz sobre lamento. Eu queria vê-lo no São Paulo. Acho que ele será ainda um treinador interessante. Não acho que ainda ele pode assumir o São Paulo. Acho que ele teria muitos problemas e daria errado por conta de falta de experiência. Não de falta de técnica, mas por falta de experiência. Acho que é difícil para um cara que acabou de começar a assumir um clube da grandeza do São Paulo, com os jogadores ali que tem. Já falamos sobre isso bastante, né? Mas o que me diz muito mais sobre a saída do Alan Barcelos é coisas estranhas que possam estar acontecendo no São Paulo. Mas enfim, temos um que tem aí o maior, né? Um cara maior, que é o Júlio Batista. Não só maior, né? Na força física, né? Mas é um cara maior, é um cara que tem um nome maior no futebol e ele vem para assumir o Sub-20. E agora tem mais, né? O Júlio Batista é um nome mais forte que o Alan Barcelos. Pode ser pior, pode ser melhor, isso não tô colocando isso em mérito, isso em questão. Júlio Batista chega para assumir o comando do Sub-20 do São Paulo. Gostei. Ele tava no Valladolid, né? Eu nem sabia direito, nem sabia. Eu lembrava mais ou menos que ele ingressou como técnico, mas eu nem fazia ideia. Não conheço o trabalho do Júlio Batista como técnico, como jogador eu conheço. Começou mal na carreira. Eu não gostava do Júlio Batista no começo, depois ele melhorou muito. Eu não era muito fã dele no São Paulo. Acho que poucos vão lembrar dele jogando bola, né? Mas no começo eu não gostava, achava ele meio grosso. Depois ele apurou demais a técnica dele. Tanto que ele foi pra grandes clubes, né? Tanto que ele foi pra grandes clubes gigantescos. Ele foi um dos caras que melhorou. Ele não começou um craque, ele começou um jogador muito forte. E ali, pra mim, ele faltava técnica. Depois ele melhorou muito na carreira, questão técnica. Ele virou outro jogador. Uma curiosidade aí em volta do Júlio Batista, né? E o Júlio Batista gerou um nome muito forte, muito bom, mais forte que o Alan Barcelos. Acho difícil acontecer com o que aconteceu com o Alan Barcelos com o Júlio Batista. Se acontecer alguma movimentação, acho que vai acontecer tipo igual o Alex. Ele vai pegar e vai sair e vai para um outro clube. Não um clube, vai assumir um clube como técnico e treinador oficial, né? Não da grandeza do São Paulo, né? Mas ele poderia ir para um outro clube oficial. Ser técnico oficial. Mas tem uma conversa que não passa credibilidade hoje, né? Eu tô trazendo a notícia pra vocês aqui, mas qual credibilidade que passa o que eu vou falar, o que eu acabei de ver, né? Que a gente acabou de receber a notícia, e o que eu vou falar aqui. Falam que a ideia é o Júlio Batista futuramente assumir o comando técnico do São Paulo profissional. Beleza, e daí? Falaram a mesma coisa com o Alan Barcelos. Ele ia ser integrado na comissão técnica do Hernan Crespo. Isso não aconteceu, chamaram o Roger Machado. Então o que adianta? Eu tô passando a informação pra vocês, mas isso vai se concretizar? Eu não sei se seria legal ou não. Precisamos ver como é que vai ser o Júlio Batista, né? Mas qual a credibilidade dessa informação hoje comparando com o que acabou de acontecer, por exemplo, com o Alan Barcelos?
Então vamos torcer, né? Vamos torcer pro Júlio Batista ser muito bom pra base. Se um dia ele for capaz o suficiente pra assumir o comando técnico de São Paulo, olha que bacana que seria. Um cara que tem muita identificação. Eu gosto do Júlio Batista. Eu gosto da persona ali, né? Da figura Júlio Batista. Eu gosto, tenho carinho pelo Júlio Batista. Um cara bem bacana, né? Infelizmente não conheço pessoalmente, mas tudo que eu vi ainda midiaticamente, um cara sempre bacana, né? Um cara sem novidades, né? E o Roger Machado tá pra ser demitido. Quem saiba, o Júlio Batista não assume daqui a pouco, né? Te digo, como assim? Do que você tá falando? Pode ser que o Júlio Batista assuma. Eu acho que seria interessante. Porque o Roger Machado tá demitido. A gente só não sabe quando, né? Mas que ele já tá demitido, ele tá. Se ele não ganhar um brasileiro aí, né? O Copa do Brasil, ele tá demitido. Se ele perder os 3... Acho que nem ganhando a torcida que é ele, já tá super pressionado, tá fora, né? Tá fora. Só um milagre pro Roger Machado continuar no São Paulo. Acho que o Júlio Batista poderia assumir... que tem o Milton Cruz, né? Mas o Júlio Batista poderia assumir alguns jogos antes de contratar o técnico. Isso poderia acontecer. Mas também tô falando aqui de forma muito aleatória mesmo, muito esporádica. Isso, se vocês perguntarem pra mim, o que você acha? Eu acho difícil nesse momento acontecer. Galera, Lucas Moura pode deixar o São Paulo um final de carreira, né? Ou um futuro diferente do que nós imaginávamos assim que ele voltou, né? Quando ele voltou voando. Ganhamos a Copa do Brasil 2023. Lucas Moura não consegue jogar por conta de lesão. E também não tá conseguindo se firmar, né? O Lucas Moura, ele tá muito contestado pela torcida, ele não está conseguindo se desenvolver mais, ele não tá conseguindo entregar tudo que ele queria pro São Paulo. E aí isso abala muito emocionalmente. Grande parte da torcida tá pé da vida com o Lucas e ele pode ser que não faça. O São Paulo quer ainda renová-lo, mas tem uma grande chance dele não renovar com o São Paulo. Tem chance dele ficar, mas tem chance também dele sair. O agente dele, né, o processo de renovação, nós entendemos que com o Lucas é fácil o processo de renovação, mas não é bem por aí também não. Tem a questão da Copa do Mundo, o agente dele e o Lucas só querem conversar sobre isso depois da Copa do Mundo. Quando começar ali, estiver acabando, depois, no meio ali, pro final da Copa do Mundo, querem começar a falar sobre a renovação do São Paulo. Só que aí tem rumor e especulações do Lucas ir pra Major League Soccer. Tem uma situação acontecendo em relação a isso, que o Lucas, ele acho que ele é o maior, né? Se ele não foi o maior, ele é um dos maiores. Acho que 1,5 milhão só de salário, por aí. Mas é o que falam também, né? Ninguém nunca chegou e me mostrou o contrato do Lucas pra eu ver o valor, né? Quanto que é de salário, quanto que é de direito de imagem, quanto que é de luva, bônus, eu nunca vi, nunca tive acesso. Então falam que é na casa de 1,5 milhão, falam que ele é o maior salário de São Paulo, um dos maiores aí. E aí seria um problema para o São Paulo renovar com ele nessas situações, nessas circunstâncias. E pelo grau, né, pelo nível do Lucas Moura, isso aí pode acontecer de ter uma saída. Acontecer de ter uma saída do Lucas Moura. E aí um dos destinos seria a Major League Soccer. Te digo, o que você acha? Você acha que ele fica ou você acha que ele vai embora? Eu acho que ele fica. Eu acho que o Lucas fica. Mas tem uma chance dele ir embora, sim, isso não está descartado. Galera, novidade maravilhosa, Rian, Francisco e Paulinho, daqui a pouco estarão de volta, estão se recuperando muito bem. Novidade, assim, simplesmente espetacular, porque são 2 garotos da base que o São Paulo precisa agora no time profissional, no time titular, não é brincadeira. Cauli, Luciano e Caleri. O Lucas machucou, jogou o Cauli, Luciano e Caleri. São muito pesados. Não é que eles são pesados, eles são lentos, não são jogadores velozes. Eu gosto do Cauli na meia, mas ele é um jogador de mais cadência, precisa de cara rápido pra jogar junto com o Cauli. Luciano, a mesma coisa. O Caleri, tudo bem que ele é centroavante. O centroavante não precisa ser um velocista. Mas pro Caleri funcionar ali nos cabeceios, na forma como o Caleri joga, você precisa de jogadores rápidos ali. Então, Rian, Francisco e Paulinho são reforços pra agora. São jogadores jovens, rápidos e com muita qualidade. Jogadores muito promissores que já estão para voltar agora pro São Paulo Futebol Clube. E galera, o Roger Machado vai fazer uma alteração gigantesca no time. Ele pediu o Luca de volta. Pediu o Luca para o Luca, ele foi convocado para a seleção sub-20. E aí o São Paulo, né, o Roger Machado pediu e o São Paulo junto à CBF pediu a liberação do Luca pro Roger Machado usá-lo. Olha que bacana, né? E aí, cadê o Ferreirinha?
né? Tem que ter vergonha na cara, né, Ferreirinha? Eu sempre tentei defender você aqui, hoje não dá pra defender nada, não está jogando absolutamente nada. E aí o Roger pedir a liberação do garoto da seleção do Sub-20, a liberação pra integrá-lo no time profissional, isso nos dá muito indício que ele vai usar ponta sim. E aqui é muito plausível, é muito pertinente essa conversa. Pra mim é muito lógica essa conversa, porque fica claro, o Roger Machado sabe, né, que ele tá demitido. Então acho que é o tiro de Minerva, né? Acho que a tentativa, ele vai tentar alguma coisa diferente. Ele pensou, já que eu tô demitido, vou tentar alguma coisinha. E aí ele entendeu, né? Ele percebeu que um movimento prático e óbvio, mediante todo aquele discurso bonito dele, né? Bonito tô ironizando, né? Mas que ele, a paralela como é que é? Até me fugiu aqui, o giro rodado com o pé esquerdo, aquelas babaquice, né, que pra mim não precisa de nada disso, né, se o cara chega e ganha, e nada contra o Roger Machado, tá, sempre achei um técnico fraco, mas tava esperando ver alguma coisa dele no São Paulo, mas assim, um discurso assim, patético, ridículo, assim, completamente descabido, e de novo, isso nada contra o cara ser um estudioso, agora, pega mal, você não sabe que país que você vive? Brasilzão assim não funciona assim no futebol. Nada contra o cara ser estudioso, né? Só que assim, você chega numa derrota, ele não sabe que o bicho já tá pegando pro lado dele. Que o Rui Costa, de forma muito irresponsável, trouxe um treinador que não poderia ter vindo. Aí fala aquilo. Enfim, isso tudo a gente já tá muito batido, a gente já sabe. Só que agora ele quer o Luca. E aí, pode ser muito bom pro time isso. Porque ele já viu que não vai adiantar. Cauli, gosto do Cauli, um jogador de cadência. Luciano. Muitos consideram como ídolo. Eu não suporto mais, por todo o contexto. Eu acho ele um bom atacante. Mas todo o contexto, toda a bagagem, Luciano, eu não aguento mais. Pra mim, ele poderia estar fora do São Paulo. E é um cara lento. Então agora o Roger Machado chega e pede o Luca, e tirar o cara da seleção pra não usar é muita sacanagem. Se ele pedir é porque ele vai usar. E aí seria o último suspiro, a última tentativa do Roger Machado fazer alguma coisa diferente, pedindo pro Luca vir pro São Paulo, pedindo pro Luca voltar pra ele poder usá-lo agora, né? Isso seria bacana. Vamos ver como é que vai ficar isso. Muito, muito provavelmente aconteça, né? São Paulo pedindo para liberar o garoto, isso pode acontecer, mas eu vou atualizando vocês. Galera, tem 3 jogadores sondados que podem deixar o São Paulo. Isso aqui acho que é importante da gente falar também, que não é muita novidade envolvendo o Bobadilla e Ferreirinha, mas tem o Tapia também. Tapia tem interesse da Europa. Falam que ele custa, tem um valor aí de aproximadamente 7 milhões de euros. Imaginem vender o Tapia por 5, 6, 7 milhões de euros. Seria um sonho, né? Tapia que é um jogador esforçado, acho que não deixaria saudade nenhuma. Bobadilla também tem interesse da Europa e está avaliado em 8 milhões de euros. Esse aqui eu acho que o São Paulo conseguiria uma grana maior ainda. O São Paulo acho que poderia pedir 10, 12 de euros, né? No mínimo. Poderia pedir porque o Bobadilla é um jogador novo, um jogador promissor, hoje um jogador titular e importante para o São Paulo e que sempre despertou muito interesses de vários outros clubes. Então fica sempre essa questão de uma possível saída do Bobadilla. Agora tem esses rumores e sondagens pelo Tapia e tem também pelo Ferreirinha. Ferreirinha também tem coisa grande do Besiktas. Tem outros clubes da Europa também, mas tem o Besiktas muito forte. Ferreirinha tem um valor aí aproximado de 8 a 10 milhões de euros para venda. Hoje, sempre gostei do Ferreirinha, sempre quis ver o Ferreirinha titular. Hoje eu não me importaria se o Ferreirinha saísse do São Paulo, se ele fosse negociado, se ele saísse. Não está jogando absolutamente nada e teria sim, viu, Ferreirinha? Teria sim, bacana, que render mais, não é brincadeira. Galera, Gabriel Sara na seleção, né? Gabriel Sara dando a volta por cima. E o Gabriel Sara, esse é nosso, né? Esse é um cara que eu tive muitas ressalvas e foi meio que pessoal, viu? Vou explicar pra vocês. Nunca gostei do futebol do Nestor e do Igor Gomes. Nestor meio que deu uma calada na minha boca em 2023 porque tinha um técnico muito bom. Você não tem o Dorival ali, Nestor ia continuar sendo um jogador apagado. O Gabriel Sara, quando ele surgiu, eu tenho uma certa mágoa, que ninguém sabe disso, mas eu tenho uma certa mágoa. Porque eu assistindo os jogos com o Juba, eu falava pra ele, logo quando ele começou, que ele tava indo pro profissional. Que ele começou no profissional. Eu falava pro Juba, ele é melhor que os outros. Ele resolve o jogo a hora que ele quer. Eu achava que o Sara ia ser um cracaço. Hoje ele é um bom jogador. Tanto que ele foi pra seleção. Mas eu achava que ele ia ser um craque fenomenal. Então eu fiquei um pouco decepcionado com o Gabriel Sara. Mas as entrevistas que ele dá são bem bacanas. E ele tá falando aqui agora. Ele já falou que ele vai voltar pro São Paulo e ele não quer voltar. Ele falou, pra mim seria a morte eu voltar pro São Paulo mal.
meio machucado, velho, não na 100% na forma física, como os jogadores voltam da Europa para os clubes brasileiros. Ele falou, não, quero voltar para ajudar. Ó que coisa bacana. Ele falou, tem muito a desenvolver ainda, não é para agora, mas quando ele voltar, ele quer voltar cedo, ele não quer voltar velhão pro São Paulo. Olha que coisa bacana que ele falou. Então o Sara, ele é uma volta nossa, né? Ele é um cara que ele será nosso futuramente de forma assim quase que certa já, né? Muito bacana, muito legal isso. Galera, Jonathan Calleri também vive uma certa novelinha na sua renovação, tá meio que valorizando. O São Paulo pode ser, eu acho difícil, mas não é impossível São Paulo ficar sem Calleri. Vai cuidar da renovação do Lucas e do Calleri, mas pode sim ficar sem Calleri. Eu acho que renova, mas tem uma possibilidade, uma probabilidade do Calleri sair do São Paulo. E falam também que é um salário astronômico, né? 1.300.000, 1.400.000, e parece que o Calleri quer ganhar mais. O Calleri vai pedir uns 2 milhões, né? Principalmente com essa sondagem, esse rumorzinho do Flamengo. Isso valoriza demais o jogador. Então o São Paulo pode sim perder o Calleri. Só que o São Paulo aliviaria, imagine que o São Paulo perdeu o Lucas e o Calleri. São Paulo aliviaria mais ou menos uns 3 milhões na folha salarial, o que dá para trazer um jogador de grande expressão da situação do Marcos Leonardo. Titi, como assim? O Marcos Leonardo tá no Al Hilal e tal. Galera, tem uma atualização importantíssima que é o que o Renan Lodge usou. Renan Lodge estava no Al Hilal. Renan Lodge que também não voltou ainda, não está sendo o Renan Lodge que nós esperamos. Tudo bem que tá jogando, o Atlético não tá bem, mas o Renan Lodge ainda não tá jogando aquilo ali tudo que vale, né? Então o Renan Lodge conseguiu sua liberação ao Hilal por um gatilho no contrato. Ele alegou mais ou menos que ele, da forma como ele não estava sendo utilizado pelo Al Hilal, tem uma brecha não, na lei, né? Um gatilho na lei que ele estava sendo, eles alegaram que ele estava meio que sendo impedido de exercer a profissão dele ao não jogar. Então ele conseguiu a liberação do Al Hilal pro Atlético Mineiro. Isso pode acontecer com o Marcos Leonardo. Acontece que tentaram colocar ele lá numa Champions, ele tá completamente encostado, tentaram colocar ele numa Champions asiática para ele não poder usar desse gatilho, mas ele continua não sendo utilizado, ele está revoltado, já queria vir antes pro São Paulo, quer sair de lá de todo jeito. Essa questão, a gente fala em São Paulo aqui porque é o nosso clube, né? O canal aqui é isso. Só que tem uma outra questão. O Marcos Leonardo, essa questão dele não jogar, porque ele é São Paulino, ele quer vir pro São Paulo, ele quer de todo jeito vir pro São Paulo agora, só que toda essa brincadeirinha aí do São Paulo não conseguir, aí o Al Hilal não deixando ele jogar ou não querendo utilizá-lo, ele se desvalorizou demais e ele não pôde nem competir por uma vaga na seleção e no ano de Copa do Mundo. Isso é muito frustrante para um jogador muito bom, para um jogador que teria potencial sim para ser convocado caso estivesse na ativa, caso estivesse em visibilidade. Então isso aí ele quer de todo jeito sair e tem essa possibilidade dele usar esse gatilho de não conseguir exercer a sua profissão ali, que foi o que o Renan Lodge usou para conseguir a sua liberação para o Atlético Mineiro. Então aí o São Paulo poderia conseguir, né, o Marcos Leonardo saindo de lá, o São Paulo poderia pagar um salário maior, né, para ele, imagine com a saída do Lucas, do Calleri, poderia pagar um salário maior e tentar de novo, né, uma nova investida, agora muito mais séria, para trazer um jogador que mudaria da noite do dia pra noite, né? Mudaria na hora a cara inteira do elenco e do time. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando, apurando, trazendo sempre aqui pra vocês. É isso aí. Valeu e até a próxima.